104,9. A comunidade em uma só sintonia. Mangabeira FM, Rádio Cultural. Uma nova onda no ar. Mangabeira FM. Muito mais que uma rádio. Mangabeira FM 104,9. A rádio da cidadania. Uma nova onda no ar. Fundação e Resistência, um programa com cultura, cidadania e política. Um programa que tem lado da nossa comunidade. Um programa alegre, mas também de luta por justiça. Começando agora o nosso programa, vamos conversar sobre a comunidade cigana com Andréa Monteiro. Só no nosso jingle e a gente já começa. Boa noite Mangabeira, boa noite todas as dezenas de bairros aqui da nossa cidade que acompanham o programa Somos Ação e Resistência aqui na Rádio Mangabeira. Boa noite a Cowboy que está aqui na técnica com a gente. Quero mandar um abraço para Monte, companheiro aí que está passando por uma barra no problema de saúde, mas tem se recuperado bem, que trabalha aqui na Rádio Mangabeira, um ativista da comunicação que está sempre aqui presente, que já teve no nosso programa em várias oportunidades, contribuindo também na técnica. Então, vou mandar aqui para Monte um abraço forte, boa recuperação, camarada. Já sei que tem muita gente boa aí lhe dando suporte, lhe dando ajuda, que em breve você esteja novamente com a gente aqui nos diversos programas que você participa e faz na Rádio Mangabeira FM 104,9. Boa noite a todos e todas que estão chegando aqui pelo Instagram também. Família Falcão, Inácio Queiroz, Sheila, Camila, Sheila Naide. Andréa, boa noite. Está aqui mandando boa noite para a gente. E passo para a Andréa poder dar também o seu boa noite para todos, todas e todos que nos acompanham aqui no Somos Ação e Resistência. Boa noite a todos os ouvintes da Mangabeira 104,9. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do espaço. Obrigada, Tássio. E deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Andréa Monteiro, eu sou bailarina, sou professora de danças étnicas de fusão e também sou professora de dança cigana. Eu ministro aula no espaço Dança 2. E agora essa novidade, né? Aí com esse documentário, esse mini documentário, né? Que é um vídeo que faz parte de um projeto que ele tem como título Intercâmbio Cigano, uma troca de experiências em comunidade cigana, né? Que aí resultou em a gente fazer um mini documentário que se trata de um microprojeto, né? Que foi contemplado no edital Pará. André, vamos conversar já sobre o edital e sobre o curta e sobre a comunidade. Você usou uma expressão aí que eu acho que muitos de nós não entendemos qual é. Então, para a gente não passar batido com ela, o que significa as danças étnicas de fusão? As danças étnicas de fusão são as danças, são danças fusionadas. O meu estilo de dança, o estilo de dança que eu faço é a dança do ventre, fusionada com diversas danças do Oriente, danças do Oriente e do Ocidente. Então a gente pega a base da dança do ventre e aí a gente faz a fusão com dança flamenca, com dança indiana, com dança moderna, com contemporâneo, com balé. Então eu chamo de danças étnicas de fusão. Vem de fusão mesmo, de junção, de mistura, inclusive, de trazer... Inclusive também fusionar com a própria dança cigana, né? Aí eu chamo de danças étnicas de fusão. Bacana. E você também é formada em serviço social, assim como eu? Como é que é a sua relação aí com o serviço social? Sou formada em serviço social pela Faculdade Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, a FABEX. Atualmente eu tô me graduando em Gestão Pública pela Universidade Federal da Paraíba. Sou atriz de teatro, sou bailarina e professora de dança. Vejo que a gente está aqui hoje com uma mulher, uma ativista cultural bem completa, né? Que circula aí por vários espaços, por várias áreas, que a gente vai poder conversar bastante com ela no dia de hoje. Já no Momento Cultural a gente vai aprofundar
sobre o projeto mais recente que ela tem trabalhado aqui na nossa Paraíba, contar um pouquinho para a gente. Tem coisa muito boa aí para o nosso estado e para a comunidade cigana como um todo, né? Nessa diversidade que ela apresenta aí, não é só da dança em si, mas de outros diferentes aspectos. E a gente começa o dia de hoje com o nosso bloco, o Do Que Precisamos, onde a gente vai ouvir o professor Ricardo Lucena. Cheiro de sangue, rastro de barro, não me abala tanto quanto uma família com fome pra matar a fome. No Do Que Precisamos, nosso bloco Do Que Precisamos, Nanda, que está chegando aí agora, Rocha, Matheus, Julamec, nós temos dedicado ele à construção de uma nova política de drogas, com os áudios do professor Ricardo Lucena e de convidados e convidadas que ele tem trazido para o nosso programa. Então, quem perdeu os áudios aí de janeiro e fevereiro do professor Ricardo Lucena, tratando sobre a nova política de drogas, pode ir lá no IGTV do meu Instagram, o @TácioHTeixeira, ou lá no YouTube, Tácio H. Teixeira, mesmo lugar que você pode escutar ou assistir todos os últimos programas Somos Ação e Resistência daqui da Rádio Mangabeira. Você pode ir lá no YouTube ou no Instagram e escutar. E agora em março nós começamos uma outra sequência de áudios com o professor Ricardo Lucena, que quando terminar o próximo mês de abril a gente vai fundir também em um programa para disponibilizar para vocês. Mas vamos lá escutar o professor Ricardo Lucena e o seu áudio no nosso quadro sobre a nova política de drogas. Caros e caros ouvintes, esse programa de hoje, essa conversa de hoje, eu queria fazer uma introdução a uma discussão sobre a Lei 11.343, a chamada Lei de Drogas, promulgada em 2006. Mas, como eu disse, é uma introdução diante do fato da situação de encarceramento que nós estamos vendo ou estamos presenciando ocorrer a partir da promulgação da dita lei. Como introdução, eu queria dizer que eu quero só fazer essa primeira aproximação para iniciar com uma discussão sobre que talvez traga para nós uma reflexão sobre as razões desse processo que culminou na dita lei 11.343, a partir de um texto publicado, de um livro publicado pela Luísa Saad, pesquisadora da UFBA, e cujo título é Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro para chegar justamente num dos problemas mais sérios que a sociedade brasileira tem que enfrentar vem enfrentando e tem que continuar enfrentando nesses últimos anos, que diz respeito justamente sobre a sua população carcerária. A lei de drogas trouxe deu um perfil, trouxe algumas relações interessantes para a gente enfrentar essa questão, mas ao mesmo tempo apontou para um problema que ela ajudou a aprofundar ao invés de resolver, na minha opinião. Um dado muito sintomático é o seguinte: em 2006, quando da promulgação da lei, o número de presos por tráfico de drogas no Brasil era de 31.520 pessoas. Em 2013, eram 138.366 pessoas. Reparem o crescimento dessa população num universo de muita preocupação, como é essa do tratamento do que é do traficante, do que é o usuário, e como isso tem sido tratado no contexto da justiça e da polícia no nosso país. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre esse texto que eu comentei anteriormente,
a criminalização da maconha no pós-abolição, para que a gente possa começar a pensar sobre alguns elementos que podem nos ajudar a refletir sobre o que é que nós estamos passando hoje. Esse texto se reporta a discussão que vai ocorrer no Brasil na pós-abolição, como bem diz o título, com relação ao uso da maconha, que, por sinal, é um dos principais fatores de encarceramento da nossa sociedade hoje. Então, a autora começa se perguntando o seguinte: por quais motivos essa planta, no caso a maconha, usada para fins medicinais, religiosos, nutritivos, lúdicos e comerciais, entrou para a ilegalidade? Então, a partir dessa questão, ela vai tentar nos mostrar por que a maconha vai sendo criminalizada ou sendo posta na ilegalidade, e aponta que desde a chegada dos primeiros navios, trazendo homens e mulheres escravizados, essa planta veio para o país, foi introduzida no Brasil, e com isso essa associação da planta, da maconha, com a população negra tem essa presença marcante, essa faceta marcante. Então, esse é um dos motivos dessa ilegalidade e dessa criminalização. A autora, a Luísa Saad, nos fala ainda do papel da medicina, com a presença marcante do Rodrigues Doria, médico, na época, que fez os primeiros estudos sobre a questão da maconha, associando justamente um dos seus problemas ao uso pela população negra. Me parece que isso continua sendo uma constante, se muda o foco na questão da relação com a ordem médica, ela emerge com mais força ao longo do século XX e especialmente nos períodos iniciais do século XXI, na relação com a judicialização e a criminalização. Nós vamos voltar a falar sobre isso, tentar apontar ou pontuar essas questões que trazem essa relação, há cerca de 100 e poucos anos atrás, para o nosso contexto, e com isso, quem sabe, clarear melhor os fatores que marcam a maneira como é tratada a questão do usuário e do tráfico de drogas no nosso país. Uma boa noite a todos e todas. Voltaremos a tratar disso na próxima semana. Um grande abraço e até breve. Abraço, professor Ricardo. Sempre uma alegria ter esse debate com qualidade feito aqui no nosso programa, com a sua presença. Não tem como a gente debater sobre drogas sem falar sobre saúde, sem falar sobre segurança, sem falar sobre racismo, principalmente quando a gente está aqui fazendo esse debate em torno da maconha. Então, vocês quiserem ouvir os áudios antes desse, pode ir aí no IGTV, escutar os programas anteriores. Como eu prometi antes, vou depois juntar todos esses áudios em um único programa, e quero adiantar que estamos vendo aí a melhor forma de fazer ainda nesse semestre a organização da Marcha da Maconha, um tema extremamente necessário, porque aqui a gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando da necessidade de cuidar das nossas vidas. E aí quero mandar um abraço para o Ítalo, que está aqui com a gente, chegou também, Márcia Lucena, Massinha, que é a irmã do professor Ricardo Lucena, que é pré-candidata a deputada estadual aqui na Paraíba, vai fazer o lançamento dela agora nesse domingo. Eu já informei para vocês em outro momento, vou estar fazendo o lançamento da minha pré-candidatura de deputado federal, Tássio Teixeira, no dia 31 de março, lá no Anatólia, conhecido mais também por bancários, aquela região toda ali. Mandar um abraço para Rafael, grande George, companheiro músico, Danizambi, vocalista, está aqui acompanhando com a gente. De Feiras Pastéis, o melhor pastel ali de água fria e bancários, amigo Jonathan e Luiz, vocês podem chegar junto. Adelson de Pedras de Fogo, Laírton também com a gente aqui,
ciganística, acompanhando o nosso debate aqui, André, e dizendo: arrase, amiga. Sheila Naide mandou uma boa noite. Maravilha. Tássia também com a gente. Tássio já está dizendo: quero ir para a marcha, Tássio. Mas antes da gente seguir, André, esse debate em torno das drogas, nessas suas viagens, na relação com a dança, na relação cultural, elas surgem em algum momento nesses debates, nesses circuitos que você anda, essa temática, quando você está nessa discussão de cultura, né? Nas apresentações, nas atividades, os movimentos e as ações que discutem essa temática de drogas e saúde, costuma dialogar com esses diferentes espaços também, ou é um caminho ainda para a gente tentar aproximar? Eu acho que ainda é um caminho para a gente tentar aproximar, Tássio. As pessoas ainda veem muito como uma forma assim, um certo cuidado. Então, eu acho que ainda é um caminho para a gente aproximar. Pelo menos em alguns espaços que eu frequento, que é mais os espaços da dança, né? Distante ainda dessa temática, né? Então é bacana, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais aí, você pode apresentar um pouco do nosso material, né? Que já está circulando, que desmistifica muito, né, dessas discussões que são muitas vezes impostas na base do preconceito e da desinformação. Mas, Cowboy, para a gente poder conversar com o André sobre o tema do documentário, que eu cortei a fala dela logo no começo aqui da nossa apresentação, bota aí a entrada do Momento Cultural. Pra matar a fome. Vamos lá, André. Antes de falar do documentário, né? Formada em serviço social, tá ali nas danças. Como você foi parar nesse campo do audiovisual? Então, é bem interessante essa pergunta, Tássio. A minha ligação com a dança cigana, posso dizer que foi a minha ligação com a dança cigana. Então, eu amo a cultura cigana e eu já amava antes. E aí eu comecei a fazer dança cigana, né, artisticamente, dança cigana artística. E aí foi o que me levou a escrever esse projeto, né? E até por uma questão de ancestralidade. Eu acho assim, de ouvir o meu pai dizer uma história que eu não sei, que minha bisavó era cigana. Então eu acho que essa ancestralidade já pulsava em mim, entendeu? Essa ancestralidade que todos nós temos, né? Então, assim, eu acho que foi a ligação com a dança. Antes eu já admirava muito a cultura cigana. E aí me fez aproximar mais com a dança cigana. E aí eu tive a ideia de escrever o projeto para fazer essa troca de experiências, levar um pouco do que eu sei. Agora é claro que o meu aprendizado com eles é bem maior, é bem mais enriquecedor aprender com eles, né? Eu levo bem mais do que eles comigo. Então foi justamente essa troca de experiências. E isso assim, um trabalho, e o objetivo também de ser um trabalho assim de extensão da minha pesquisa, entende? Uma pesquisa pessoal, mas que lógico que eu posso estar trabalhando ela depois aí em um mestrado, futuramente. Como foi essa pesquisa? Como foi essa pesquisa que você fez? Lá? Então, o projeto, ele tem essa temática de a gente ver as expressões artístico-culturais de ciganos, né? Mas não só tem essa temática. A gente vai ver a temática da questão dos direitos sociais, a questão do preconceito, que ainda é muito forte contra o povo cigano, né? Quem for assistir o documentário vai ver relatos. Eles falam muito dessa questão do preconceito. E eu acho assim que a comunidade cigana, eu acho que talvez ela seja assim, uma mais incompreendida do nosso país, entende? Então as manifestações artísticas são uma forma expressiva da gente conhecer essa cultura, né? As tradições desse povo. Então são da etnia Calon, como todos os ciganos da Paraíba são da etnia Calon, né? E engraçado que quando a gente chegou lá, deixa eu contar um pouco, quando a gente chegou lá, para eu não fugir muito da temática, que é o vez artístico deles, a gente pergunta assim,
fale um pouco da sua cultura e a dificuldade de mostrar essa cultura. Então, foi de todos os ciganos falar, de todos os ciganos falaram. A cultura está morrendo, a cultura está se perdendo. Até por uma questão assim, natural do processo, né? De sedentarização, que hoje eles não são mais nômades, né? E também por uma questão que eles falaram que essa questão, o pessoal quer ver a cultura cigana e tal, mas que a cultura cigana está se perdendo. Mas aí eles relataram por que está se perdendo, porque não há um investimento, não há políticas públicas, pelo menos lá em Sousa, políticas públicas para valorizar a cultura cigana e para que não deixe essa cultura morrer. Então isso foi relatado por todos os ciganos que a gente entrevistou, né? E essa questão da dificuldade de não ter, a gente percebeu que lá, Tássio, não tem políticas públicas voltadas para o povo específico, para o povo cigano desse grupo étnico, né? Tem uma secretaria de cultura lá, que eles fazem um trabalho cultural, mas assim, eles têm a inclusão do cigano e tem a inclusão de todos os não ciganos, né? Todos os moradores. Mas a gente percebeu que não há políticas públicas voltadas para o povo cigano. Não tem algo específico da assistência ou da saúde que Isso seja dentro da comunidade? Não tem. Isso foi relatado por ciganos. Não tem a presença de um assistente social nas comunidades para fazer um trabalho de mapeamento, para atender essas famílias que estão em vulnerabilidade social, até para eles receberem os benefícios que são de direito, né? Então, algumas famílias recebem Bolsa Famílias e outros não. Eles relataram essa questão de não ter uma assistência como deveria ter, né? E quando a gente fala um pouco da cultura, Tássio, eles falam muito pouco e a gente percebe que há um grito, assim, há um certo desespero quando eles começam a falar, porque eles falam mais da questão do que eles estão precisando. Sim. Né? Eles estão precisando de muitas coisas. Então, pode-se perceber isso, pode-se perceber também uma questão assim de... Lá são 4 comunidades agora, né? 4 comunidades ciganas. Então, tem a comunidade de cima e a comunidade de baixo. A comunidade de cima é a que melhor vive pouco, digamos assim, economicamente falando, né? A comunidade de baixo é a comunidade que vive numa situação bem precária mesmo, extremamente precária. E essa questão da cultura, a gente pode presenciar algumas manifestações, que a dança, que ainda é bem presente nos ciganos, né? A dança cigana ainda é bem presente, a gente pode presenciar também um pouco... tem um cigano lá que tem um livro escrito por ele de poesia, ciganos que recitam... Os ciganos são exímios artistas, né? A gente vai, ciganos são bailarinos, são dançarinos, são cantores, tem muitos ciganos que são circenses. Então, por si só, eles já são artistas, né? Já é da cultura deles ser artistas. Mas a dificuldade, Tássio, de mostrar essa cultura é devido a não ter o apoio, né, dos poderes públicos. Uma coisa que me chamou muita atenção é que os grupos de dança cigana lá, as meninas, elas chegam para mim e pediam tecido para fazer as roupas dela, porque no dia a dia eles não usam as roupas que eles gostariam de usar. Isso foi interessante que um cigano falou, vocês não usam mais as roupas, ou vocês não são ciganos. Tem uma questão interessante, se eles usarem as roupas que eles gostam, as roupas tradicionais, eles já vão ser taxados, olha, é um cigano. Então já vai ser um preconceito já automático. Então muitos deles nem usam mais as roupas que eles gostam. As meninas pediam tecido, a gente chegava lá e elas pediram, você tem como arranjar tecido para a gente fazer nossas roupas, para se apresentar? Então, se percebe essa dificuldade de mostrar a cultura deles. É incrível como o preconceito ele segue na história, né? Eu lembro que eu, criança, ali no começo dos anos 80, no sertão do Ceará, cidade de minha mãe, dos meus avós, e quando os ciganos e ciganas circulavam para a cidade, o preconceito imperava, botavam medo para a gente não ir para tal canto por causa do cigano, não passa por aquela rua por causa do cigano. Então, o desconhecimento e o preconceito caminham junto nesse debate. Né? Então é importante você trazer esses elementos para a gente se reconstruir e contribuir também nessa transformação social. Então a gente ainda pode ver, da cultura deles, a gente pode ver muito expressiva a dança, embora que a gente não conseguiu mostrar como eu gostaria
todos os grupos ciganos, porque a gente só ficou no final de semana, é um microprojeto, então é um projeto de orçamento pequeno, né? O documentário tem produção, roteiro e pesquisa, direção minha, fotografia de Adriana Carvalho e as imagens de edição de Luiz Freitas. Então foram só 3 pessoas, né? Orçamento pequeno. E a gente não pôde, como eu gostaria de ver os grupos todos, né? As expressões da dança. Deu pra gente ver algumas expressões, fazer algumas imagens da dança, da música. O artesanato, que não é o artesanato específico do cigano, mas é um cigano que faz artesanato, né? Dessa veia artística que você traz pra gente, que é parte dessa cultura, né? Isso. A gente pôde ver na comunidade de cima, eles gostam muito de cantar músicas brega, músicas sertanejas, né? Poesia de ciganos, então eles recitaram, a gente pôde presenciar isso, a gente pôde documentar. Na comunidade de baixo, que é a comunidade mais precária, foi onde a gente pôde ver mais um pouco da expressão realmente cigana. A gente viu dança, a gente viu música mesmo ao vivo, lá as meninas dançaram, a gente fez um clipe bacana. E aí o pai da cigana Daniele, que ela é a presidente das ciganas de Souza, ele cantou música mesmo tradicional cigana. A gente ainda conseguiu ver esses elementos que são bem, sabe? São bem assim, bem assim, poucos assim. Eles cantam, eles gostam das músicas, as músicas de lá, né? Eles absorveram a cultura local, mas também eles não deixaram de perder totalmente a cultura. E vem se perdendo, né? Todos eles falaram de uma boca só, que olha, a cultura está se perdendo, tal, porque não há apoio, não há incentivo. Tem algum contato, Andréa, deles e delas com comunidades ciganas de outros estados, mesmo de outros países? Algum intercâmbio nesse sentido? Foi expresso isso por algum deles durante as entrevistas? Não, Tássio, não. Eu não sei se eles têm contato com outros grupos ciganos, porque há registros de ciganos, não só, lógico que em Souza é a maior comunidade cigana da América Latina e do Brasil, né? Uma das maiores, né? Mas existe registro de ciganos em 32 municípios. Então a gente tem ciganos até aqui no centro, a gente tem ciganos em Guarabira, em Mamanguape, grupos pequenos, né? Mas eu não sei se eles articulam, se eles conversam entre si. Certo. A Lei Cigana está aqui também, e a ciganista que está dizendo aqui: eu tenho um orgulho grande de ter participado desse documentário lindo. Tá lindo, tudo muito lindo. Então eu vejo que ela está aqui bem animada, a nossa né? diretora de fotografia. Pronto. A Carolina, Sou Maria Raquel está aqui também. Nascimento, Hélio, Sérgio, Ronaldo, uma turma boa entrando aqui na nossa live pelo Instagram, e os demais acompanhando aqui pela Rádio Mangabeira FM, o Davi, o Lopes, Chica também aqui com a gente. Então vê que o tema está chamando bem a atenção, é importante as pessoas conhecerem, mas diante desse material tão lindo que ela traz aqui, que ela comenta, qual estágio que está? Já captou todas as imagens? O que é que falta ainda na produção do documentário? Não, a gente chegou, foi segunda agora, né? Então a gente ainda vai fazer o processo de editar o vídeo, porque o vídeo documentário ele tem que ser no máximo 25 minutos, né? Para estar de acordo com o projeto que eu escrevi. A gente vai editar o vídeo. Eu acredito que agora, no final de março, para metade de abril, a gente finaliza o trabalho de edição para a gente começar aí pensando em fazer o lançamento do documentário, né? Bacana. Qual é a previsão do lançamento? Seria Eu acredito que em abril. Abril mesmo? Já editar e... Eu acredito que sim. Espero que já sim. estou curioso, qual é a ideia? Vai ter dança cigana? Vai ser aberto ao público? Vai ser híbrido? Sim, eu quero aproveitar já esse reforço, porque vai ser aberto ao público e a gente já vai, na entrada para assistir o documentário, a gente a entrada vai ser alimento não perecível, entendeu? Para poder a gente ainda reforçar essa questão da campanha, que eu vou falar daqui a pouco, para ajudar, que é urgente, ajudar os ciganos, principalmente os ciganos, todos os ciganos, né? Todas as comunidades, tá? Mas a gente percebe que na comunidade de baixo há casos de violação dos direitos humanos, certo? A infraestrutura não tem nenhuma, esgoto a céu aberto,
casas, a maioria são casas de taipa. A questão do espaço da casa, em um quarto morarem, dormirem crianças e adultos, 10 pessoas em uma cama, entendeu? Então é isso que a gente percebeu, que há essa questão realmente da violação dos direitos humanos. Isso vai estar no documentário também? Olha, Tássio, a gente tenta mostrar, a gente não tenta mostrar muito a questão de mostrar... A gente não fez imagens da casa dos ciganos, dentro da casa, como é. Para não fugir do tema, que é o artístico cultural dos ciganos, né? Essa questão se a cultura está morrendo, se não está morrendo, por que está morrendo, né? Mas a gente aborda também um pouco, né? Quem for assistir o documentário vai ver que tem a questão dos direitos violados, vai ter a questão do preconceito, que ainda é muito forte, a questão que eles relataram muito do desemprego, principalmente com o cigano, porque se o cigano coloca... Tem ciganos formados, tá? Tem ciganos tem uma formação, que tem faculdade, mas se eles relataram isso, se eles colocam um currículo e lá no endereço tem a endereçal da comunidade que ele mora lá tal, tá? A pessoa vai saber que aquele que mora na comunidade tal é cigano. Então, entre um currículo de um cigano e um não cigano, eles dizem que quem escolhe é o não cigano que fica lá, da mesma função, porque existe esse preconceito ainda muito forte contra o povo cigano, né? Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Isso demanda essa luta mais social também, né? Claro, os trabalhos que são produzidos, eles têm muitas vezes um foco específico. Você está trazendo a questão da cultura, mas alerta, né? Nessa entrevista, na apresentação, em outros momentos, para voltar os olhos das autoridades para aquele espaço. A Lê está dizendo aqui para a gente que sim, que eles têm um contato com outros ciganos calão dentro do Brasil. É importante conhecer um pouco mais disso. E eu diria que se a gente consegue trazer comunidades que tenham em outros países uma atenção e um cuidado maior dentro dos direitos humanos, que possa de repente fazer um intercâmbio, uma mediação com essas comunidades que têm sido tão atacadas, tão sofridas. Eu já estive nas comunidades ciganas de Sousa em outros momentos e não é diferente da realidade que a gente vive nas comunidades mais pobres aqui da nossa capital, né? Principalmente em tempos de fome. Nós vivemos no nosso Brasil hoje um retorno, uma ampliação gigantesca do que é a fome, e é extremamente importante a gente conseguir enfrentar isso. Tanto no aspecto da solidariedade, que a gente vai voltar já para você falar sobre isso, mas também no aspecto de cobrança do Estado, de cobrança de políticas públicas efetivas para enfrentar e a gente poder sair, né, desse mapa da fome que a gente já esteve fora alguns anos atrás, mas esse desgoverno de Bolsonaro consegue nos arrastar para o buraco e trazer de volta o crescimento da fome e do desemprego no nosso Brasil. Vou dar uma pausinha, André, na nossa conversa aqui, para a gente ir para o nosso bloco de informação com algumas notícias para o público aqui da Rádio Mangabeira FM, e nós vamos para o bloco o Você Ficou Sabendo. O princípio básico é a comunicação. O princípio básico é a comunicação. O princípio básico é a comunicação. E no nosso bloco Você Ficou Sabendo, eu quero ao mesmo tempo que trazer uma notícia para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, também fazer um convite para a Cowboy, que está aqui com a gente na técnica, para a Andréa, para quem está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, que amanhã, dia 24 de março, o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, estará aqui na Paraíba. Na parte da manhã ele vai estar reunindo com a Adjane Simplício, que é presidenta estadual do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. A parte da tarde, às 14 horas, o Juliano vai estar conversando com os representantes e as representantes dos movimentos sociais na sede do MEL, que é o Movimento do Espírito Lilás.
Então, se você faz parte de algum movimento de luta pela moradia, de luta pela terra, de luta das mulheres, da negritude, da juventude, dos LGBTs que ia mais, está convidado, está convidada, está convidade para estar na sede do MEL amanhã às 14 horas, lá no centro da nossa capital, na sede do Movimento do Espírito Lilás. Aí o Juliano vai dar uma circulada em algumas rádios e alguns sistemas de comunicação, explicando como é que está a nossa realidade enquanto partido, nacionalmente, aqui na Paraíba. E à noite, às 19 horas, aí essa para todo mundo, tá? Todo mundo que quiser participar, quiser ouvir, quiser debater sobre a nossa realidade, nesse giro pelo Brasil que vem sendo dado pelo companheiro Juliano, que é presidente nacional do PSOL. Ele vai estar junto com a Adjane em uma mesa lá no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Universidade Federal da Paraíba, lá no auditório do Sintesc-PB, conversando sobre a nossa realidade, sobre um programa que a gente precisa construir para o nosso país, para a nossa Paraíba. Uma alternativa que vocês já devem lembrar de outras notícias que eu trouxe aqui, onde o Juliano teve reunido com a Gleisi, a presidenta nacional do PT, né? PSOL e PT reuniram para discutir uma unidade nacional para derrotar a ultradireita, e para a gente ter essa unidade em torno da pré-candidatura do ex-presidente Lula, uma das exigências que foram levantadas pelo PSOL foi a necessidade de desfazer as deformas que foram impostas do golpe de 2016 até a atualidade. Medida essa que já foi inclusive dita publicamente por Luiz Inácio Lula da Silva, da importância de tirar o nosso país do buraco. Só será possível se a gente conseguir desfazer essas deformas. A PEC do fim do mundo, que é o congelamento dos gastos públicos, impede o crescimento da educação, da saúde e da habitação. Diga-se de passagem, foi aprovada ainda com o voto do então deputado federal Jair Bolsonaro. Precisamos ficar atentos, por exemplo, para desfazer a deforma da Previdência que tirou o direito de muitas e muitos se aposentarem. Precisamos desfazer a reforma, ou melhor, a deforma trabalhista, que alguns diziam que era para aumentar emprego e a gente só viu uma crescente desemprego cada vez maior no nosso Brasil. E de antes de pandemia, não é de agora para botar a culpa em uma crise internacional. Então, essa é uma notícia que eu queria trazer para você. O convite, 14 horas, na quinta-feira, na sede do Movimento do Espírito Lilás, com os movimentos sociais, e às 19 horas, na Universidade Federal da Paraíba, com Juliano e a Adjane conversando sobre um programa para Paraíba e para o Brasil. Para a gente conversar mais com o André, eu vou trazer só mais uma notícia que dialoga diretamente com o que a gente estava conversando aqui, André, sobre essas causas sociais, que foi o antiministro da Educação, o Milton Ribeiro, que estava dizendo publicamente, foi gravado, onde ele disse que teve autorização do Jair Messias Bolsonaro, o falso Messias, para só liberar recursos da educação que passasse por intermédio de pastor amigo de Bolsonaro. Ou seja, é a privatização dos recursos públicos. É o aparelhamento da política pública. É o aparelhamento do nosso orçamento. Essa falta de saneamento que você trazia para a gente de Souza, essa fome crescente que a gente percebe a olhos nus andando pela cidade, quem passa final de tarde, começo de noite, lá pelo centro, pelo Ponto Sem Réis, perto ali na Pedro II, perto da TV Manaíra, na Praça dos Três Poderes, durante final de tarde e noite, ou durante final de semana, principalmente domingo, todo dia domingo, pessoas que estão indo levar comida para as pessoas nas ruas, fazendo um gesto de solidariedade e de socorro, que é fundamental. Solidariedade em um momento como esse tão difícil que a gente tem vivido. Mas é diferente. A solidariedade é a política pública. Sim, sim.
Porque enquanto nós somos solidários, a gente pode ajudar um dia e não pode outro. Exatamente. A gente pode 10 cestas básicas num dia, no outro só pode um. A gente pode amenizar aquela situação urgente deles, mas a gente não pode deixar, isso é direito, isso é dever do Estado, né? Do Estado brasileiro proteger esses grupos étnicos, né? Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. É um grito de socorro deles. E eu acho que a sociedade civil tem que olhar com atenção, com carinho e se unir, né? Sem deixar claro que é a obrigação do Estado proteger esses grupos étnicos que estão lá. E esse caso, Tássio, que a fome vem se alastrando, você fica sabendo, eu, a Adriana e o Luiz Freitas, a gente ficou muito emocionados, a gente ficou muito chocados, assim, pessoas morrendo de fome. Então foi relatado lá na comunidade de baixo que uma senhorinha que mora na casinha de Taipa, ela morreu de fome, né? Ela morreu de fome. E a gente presenciou isso, as pessoas, elas não, às vezes não tinham o que comer, ia na casa do outro, esse canto pedia, tem alguma coisa para comer hoje? Então, porque os homens lá, eles vivem do trabalho informal, né? De troca, de comércio, né? As mulheres são domésticas ou leem as mãos. Se bem que a gente não viu nenhuma cigana lendo a mão lá. Mas foi relatado também no documentário que algumas leiam a mão, né? Chama diplomacia. Então, assim, é bem precária a situação desse povo. Bem precária mesmo. Extremamente precária. E como vai se dar, né? Você já conversou comigo em outro momento, esse aspecto da solidariedade, da campanha, junto à produção do documentário, ao lançamento, como é que está isso no cronograma de vocês? Certo, então, o documentário Intercâmbio Cigano, né, junto com os, a gente dialogou junto com os ciganos e ciganas de Souza, a gente fazer essa campanha que se chama Ajude as Comunidades Ciganas da Paraíba, né, porque não só tem ciganos em Souza, né. Então, a ideia é que lá em Souza vai ficar responsável cada, que eles chamam lá de líder, presidente, enfim, vai ficar responsável pelo seu ponto de arrecadação lá em Souza, né? A gente vai fazer um trabalho de divulgação, o documentário, ele é esse caminho, né? A gente está dando essa ponte. E aqui em João Pessoa, a gente também vai ter um ponto de arrecadação, que eu quero já agradecer a você, tá? Sua presidenta, né? A Djane Simplício, por nos conceder aí o espaço aqui na sede do PSOL, né, que fica no posto bancários, né, as pessoas vão poder, segunda-feira a gente vai começar o lançamento da campanha, então segunda-feira agora as pessoas já podem deixar cesta básica, cobertores, brinquedos, livros, tecidos, que elas pediam tecido para fazerem as roupas delas, né, as ciganas, os grupos ciganos. Então, tudo vai ser muito bem-vindo, né? Então, a segunda-feira a gente começa o trabalho de divulgação da campanha. Por enquanto, a gente conseguiu esse espaço na sede do PSOL. A gente pretende conseguir outro espaço aqui em João Pessoa. E aí a gente pretende 3 meses aí de campanha, e o que a gente arrecadar aqui a gente distribui junto com essas famílias ciganas próximas, né? De acordo de forma justa e igualitária, né? Essas cestas básicas. Tá aqui com a gente acompanhando também o John, o Aelson, o PM, Suelene. A Lê Cigana reforça um pouco o que você tinha dito, né, de que o governo da Paraíba e a Prefeitura de Souza, infelizmente, não fazem nada pelo povo cigano. Fala que dá importância que tem, inclusive, várias igrejas nessa questão da ajuda, né, com os alimentos. Jonathan entrou também aqui. Interessante, Tássio, que não é assim, pelo menos lá em Souza, quando eles fazem alguma coisa pelo cigano, é no dia do cigano, no Dia Nacional do Cigano, né? Do Brasil, que é comemorado no dia 24 de maio. Eles fazem algumas coisas assim para valorizar a cultura e tal, mas depois é esquecido. Isso eu estou dizendo, tá? Os ciganos relatam isso no documentário. Vocês vão ver os ciganos relatando isso. Então, realmente, há um esquecimento. Só faz alguma coisa no dia Nacional do Cigano e depois esquece, né?
Então, assim, isso foi relatado também por eles. Isso a gente vê acontecer, infelizmente, em outras datas marcantes também no nosso país, né? O enfrentamento ao racismo, que é para ser algo cotidiano, por vezes fica em datas específicas. O enfrentamento à violência contra a mulher, por vezes, campanhas ficam dedicadas apenas ao Dia da Mulher, e assim segue, né? Essa forma de trazer marcas, trazer datas e esquecer do restante do nosso cotidiano. Queria reforçar aqui, né, a sede do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, ela fica no posto Alha, ali na principal dos bancários. Todo mundo de João Pessoa conhece a Praça da Paz, ou não é de João Pessoa, sabe pelo menos da existência da Praça da Paz, na principal dos bancários, onde passa os principais ônibus saindo aqui de Mangabeira, Valentina e outros tantos bairros aqui dessa nossa região. Em frente à Praça da Paz tem esse posto de combustível. Na esquina tem uma lavanderia e na mesma calçada você tem a sala 106, que é onde você pode levar esse alimento de 8 da manhã até 1 hora da tarde. Então, se você quer contribuir com essa campanha de arrecadação de alimentos, você pode levar esse alimento para lá, para essa contribuição nesse período. Andréa, repete, Andréa, em que dia vocês começam a fazer essa arrecadação e até quando a ideia de... Segunda-feira a gente já começa. O pessoal já pode, na segunda-feira, vir deixar esse cesto, o alimento não perecível, roupa, cobertor, calçados, que eles precisam muito de calçados, né? Segunda-feira já, tá? Só agora pode já vir deixar, tá? Aqui. E reforçar também que quando a gente for, vai ser, eu acho que a gente articulando com os ciganos, o documentário está articulando com os ciganos, ficou certo uns 3 meses de campanha, sabe? 3 meses a gente vai ficar nessa campanha. E também reforçar que vai ter, no lançamento do documentário, a entrada vai ser um quilo de alimento não perecível também, para ajudar ainda mais. E é uma proposta da gente da categoria de dança, eu já vou dizer aqui de antemão, a gente está pensando na categoria de dança, né, fazer um evento cultural, né, e esse evento cultural arrecadar também alimentos, cesta básica para eles, né. A gente ainda está se articulando com o pessoal da área da dança para a gente poder também ainda reforçar e ajudar mais ainda o que a gente puder fazer. Maravilha. Deixando claro que, como é que se diz, que é uma solidariedade, né? É uma coisa assim, para suprir essa urgência, que precisa, é urgente mesmo, quando eu falo é urgente, mas a gente tem que pressionar o governo, né? O Estado brasileiro, de proteger esses grupos étnicos, não só os ciganos, mas todos os grupos que estão em vulnerabilidade social, que sempre batem nessa tecla. A obrigação do Estado, porque senão vai ficar só essa questão da sociedade ajudar e o Estado querendo tirar né, ficar de lado. Uhum. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando de diversidade, para mandar um cheiro e um abraço muito grande para a Potira Tabajara. Eu tive no final de semana agora no ponto dela, né, no barzinho dela, lá na feira de Jaguaribe, onde ela estava exatamente, André, apresentando uma atividade da Lei Aldir Blanc, de um edital que ela tinha conseguido ter acesso, sobre comidas típicas. Ela fez uma fala belíssima, fizeram uma apresentação do Toré. E quem não conhece a Potira Tabajara, pode procurar ela aí no Instagram, pode ir lá na feira de Jaguaribe, uma guerreira, ela, o companheiro, o filho, trabalhadora, que abre logo cedo quando estão montando aí na banca e fica lá o dia atendendo a população da nossa capital. Além de uma comida de primeira qualidade, você tem também uma simpatia em pessoa, uma lutadora simpática e guerreira da cultura tabajara. Então conheçam a Potira.
ainda antes, eu quero falar ainda com você, André, sobre outros aspectos da sua vida mesmo, dessa relação com a dança, com a comunidade cigana, com essa sua ancestralidade que você dizia pra gente aqui no começo. Eu só queria antes aqui lembrar de um fato que eu comentava antes de ontem com alguns amigos sobre o começo dos anos 80, a segunda metade dos anos 80 também, quando a fome era uma marca muito presente no nosso país. Infelizmente a gente está retomando isso. Lembro que naquele período o acesso à carne é bem próximo do que a gente está hoje aqui, né? A dificuldade de comprar, a limitação de comprar, a carestia, uma coisa absurda. Você vai um dia no supermercado, no outro, já aumentou o preço. E naquele período, eu acho que eu nunca comi tanta soja na minha vida, né? Foi a apresentação que o governo deu pra gente, era que soja era a salvação da gente, que substituía feijão, substituía a carne, tome soja. Eu lembro que a mãe fazia almôndega de soja, hambúrguer de soja, carne moída de soja, então tudo... É muito difícil entrar no lar, né? Essas histórias que meu pai, a minha avó contava... Então descobri como era que fazia também, que tinha que botar de molho a soja dura para depois produzir aquilo. Então os governos e o empresariado quer empurrar para a gente as coisas que eles produzem para lucrar em torno das nossas necessidades. Eu acho que é por isso que até hoje eu não gosto de soja. Mas que a gente possa superar esse momento tão difícil que o nosso país está passando, como a gente conseguiu superar o que foi os anos 80, né? Que a gente não regresse ainda mais a esses tempos difíceis de supermercados baixando as portas, das pessoas para sobreviver tendo que saquear os supermercados, não por crime, por ser do mal, mas por precisar comer, por precisar procurar para a barriga, como diz no popular. Então, quando a gente está nesse estágio, nesse nível de busca de sobrevivência, a gente não tem que criminalizar, a gente tem que agir e conseguir superar essa peste que é a fome, né? Então, quero aqui reforçar esse chamado para que a gente possa compreender a nossa realidade e enfrentar esse desgoverno e seus aliados que massacram o nosso povo e que querem transformar o nosso Brasil em uma máquina no tempo que nos leve para um buraco que só ataca cada vez mais as nossas vidas. Mas vamos tentar voltar para um outro clima aqui da nossa entrevista, né? Já que André trazia essa questão da solidariedade, trouxe para a gente o documentário que está sendo feito sobre a comunidade cigana lá em Sousa, mas essa sua relação com a dança cigana, você trouxe para a gente no começo da entrevista dessa ancestralidade de sua avó, ter essa relação. Mas quando você começou a dançar, como veio esse insight? Quando você buscou isso? Quando você disse, eu quero fazer dança cigana, eu quero me apresentar nesse espaço? Bom, eu já fazia dança do ventre, né? Comecei com dança do ventre, depois eu fui para o Tribal Fusion, que a gente chama hoje de dança étnica, dança fusão. E eu sempre gostei de fusão, então eu já gostava da cultura cigana. E aí eu conheci uma professora, que é a primeira professora de dança cigana aqui na Paraíba, que é a Alexandra, acho que ela estava aqui ao vivo com a gente. E aí eu fui procurar fazer aula de dança do ventre no centro jovem lá do... Ai, que agora me fugiu a memória. Centro da Juventude. E eu fui fazer dança cigana com essa professora, né? E aí eu me encantei com a dança. Daí, fazendo a dança cigana com ela, com a Alessandra Matias, né? A gente teve a ideia de a gente fazer um grupo de dança cigana, que se chamou da 5A Cia de Dança, que era um grupo voltado para dança cigana. E a gente se apresentou em diversos lugares, aqui em João Pessoa, na Faixa das Neves, colocamos projetos que foram contemplados.
e nós nos apresentamos com a dança. Então, eu acho que isso me aproximou ainda mais de querer agora realmente conhecer realmente os ciganos de verdade, né? Conhecer a cultura deles. E aí, por que não em Sousa? Porque Sousa é a maior comunidade cigana, então seria uma oportunidade muito grande eu fazer esse trabalho lá. Eu acho que seria um trabalho muito enriquecedor, como foi, né? Bacana. Não tem como a gente não nos colocar nesse lugar, né? É diferente da gente dizer eu estudo determinada situação e eu vivo determinada situação. Isso dá uma ampliada no nosso conhecimento. Eu queria deixar só uma coisa assim, sabe, Tássio? Porque a gente sempre ouve falar, mas realmente eles vivem numa situação precária. Realmente a comunidade de baixo é uma situação mais precária. A gente já tem esse conhecimento, mas quando a gente, como no caso, eu e minha equipe, a gente foi presenciar, a gente viu de perto, nós ficamos muito emocionados. E assim, apesar de todas essas dificuldades, de toda essa vida dura que eles têm, eles conseguem manter o sorriso, eles conseguem manter a alegria, que isso é um aprendizado pra gente, né? É um legado, o cigano deixou um legado aí de alegria, de colorido, né? Então, assim, as meninas dançando lá, o senhor lá tocando o violão, aquela alegria, aquele sorriso, que eu me emocionei, né? Teve um momento que eu fui dançar, porque eu apareci no documentário, em 3 momentos, eu também meio que vou como atriz e bailarina no documentário também. E teve um momento que eu entrei para dançar com as ciganas, né? E aí, cara, eu fiquei tão emocionada, foi um misto de sentimento. Primeiro eu estava emocionada porque o projeto estava ali se concretizando, a questão estava se concretizando, eu estava realmente dançando com elas. E um outro misto de sentimento de ver aquela situação tão precária e mesmo assim eles estarem sorrindo, com um sorriso, com alegria. E muitas vezes a gente reclama tanto da nossa vida que às vezes não tem, a gente tem o que para comer hoje? E lá eles praticamente não tem nada, né? Então, assim, eles conseguem manter essa alegria estampada no rosto. Então, acho que isso é um aprendizado. E acho que foi um mini documentário que, para mim, foi transformador, em todos os sentidos. Como pessoa, como artista, como ser humano. Sobrevivência. A gente regaçar as mangas e sobreviver. E o povo cigano misturado com o povo sertanejo, eu imagino que aí a resistência deva ser algo muito forte, muito intenso. E nós artistas, nós temos muito, acho que a gente tem muito essa questão do cigano na nossa veia, no sentido de ser essa coisa assim, de estar resistindo, né? O artista, ele resiste muito, né? A gente entende essa questão do preconceito, porque o artista também sofre preconceito por ser artista, né? Então a gente entende eu acho que o artista tem muito do cigano também. André, a gente está aqui no final do nosso programa já, vou deixar ainda a palavra com você, para você se despedir dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes do programa Somos Ação e Resistência, aqui na Rádio Mangabeira FM 104,9, para os demais que estão aqui também no nosso Instagram desde cedo, acompanhando a entrevista de hoje. Diz aí o seu boa noite, se despede, passa o último recado, reforça o que você acha importante trazer e diz onde as pessoas podem encontrar Andréa Monteiro. Eu quero agradecer a Tássio, a todo o pessoal aqui da Rádio Mangabeira 104,9. Obrigada a todos vocês. Reforçar mais uma vez aqui a questão da campanha Ajuda as Comunidades Ciganas da Paraíba, né? Você poderá contribuir com cestas básicas, alimentos não perecíveis, livros, brinquedos, roupas, cobertores, tecidos, calçados, né? Que serão distribuídos entre as famílias ciganas de cada localidade. Então, a campanha ela foi construída, né, está sendo construída com os ciganos, com o documentário E os Ciganos, e nós destacamos que essa campanha é para suprir urgências, né? Porém, isso não exime o Estado brasileiro de suas responsabilidades. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco do meu trabalho, vocês podem me encontrar no Facebook como Andréa Monteiro e no Instagram também, vocês podem estar lá, Andréa Monteiro 01, e no YouTube também está Andréa Monteiro Tribal. Gratidão, Andréa, por sua participação no dia de hoje aqui nesse debate, nessa conversa muito agradável no programa Somos Ação e Resistência, por poder conhecer mais sobre a comunidade cigana. Estou ansioso para assistir
esse documentário. Lembrando para vocês que a partir de segunda-feira, na sede do PSOL, lá em frente à Praça da Paz, nos bancários, dentro daquele posto, literalmente dentro do posto Ali, na sala 106, você pode deixar o seu quilo de alimento não perecível e contribuir com a comunidade cigana, contribuir com o enfrentamento à fome. E se você quiser conhecer mais sobre as minhas redes sociais, você vai lá no @TássioHTeixeira, e se perdeu a entrevista de hoje, assiste do comecinho lá no IGTV. Valeu, cowboy, até a próxima quarta-feira. Abraço para todos, todas e todos que estão nos escutando. Cheiro e até mais. Saímos